Galileia ou lago de Genezaré? Eu vou falar aqui para você entender, calma aí. Qual mar está falando aí? Mar de Tiberíades. Mar de Tiberíades, lago de Genezaré ou mar da Galileia é o mesmo. Amém? Só para que todos entendam. E manifestou-se assim. O 2. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Meu Deus, aleluia. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E eles lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Passa para mim, aleluia! vá no versículo de número 12. Isso. E disse Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, sabendo que era o Senhor. Coloca a Bíblia no teu lugar. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de falarmos aqui da tua palavra. Que nesse momento, Deus, eu venha subir nesse momento. Aqui quem nos fala mais é o não. É apenas um vaso para falar da tua palavra, para que a tua glória seja manifesta. Aqui quem tem que aparecer é o Senhor. E eu venha subir nesse momento. Me dá o poder do teu Espírito Santo para eu ter discernimento da palavra, para conduzir o teu povo, conduzir o teu rebanho, conduzir as tuas ovelhas. E que eu venha falar não aquilo, meu Deus, que vem de mim, mas designado o teu próprio Espírito Santo para essa casa. Eu creio e te agradeço já por essa oportunidade, em nome de Jesus. E todos digam amém. Senta aplaudindo, adorando, glorificando o nome dele. Irmãos, lá no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo de número 18, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, ele estava andando no mar da Galileia. Vocês têm que entender que agora, eu não estou falando dessa passagem aqui agora, porque essa passagem a qual nós acabamos de ler aqui, é uma passagem ao qual Jesus está findando o seu trabalho aqui na terra. E ele está prestes a ser levado assunto aos céus. Esse contexto ao qual nós vimos aqui agora é onde Jesus, ele já vinha sendo crucificado. Primeiro dia da sua crucificação, pagou uma promessa quando na cruz. Segundo dia, de 1 Pedro 3,19, fala que ele está no inferno, resgatando almas que todo o tempo estavam atormentadas pelo diabo. Só que no terceiro dia ele ressuscita os mortos. E 40 dias em aparecimento para o teu povo, para os discípulos. Mas o capítulo 4, versículo 18, a Bíblia vai dizer que Jesus estava andando no mar da Galileia. Vou colocar a pose aqui. Ele viu 2 homens, 2 irmãos, um chamava Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Vou falar um pouco da história de André para você entender aqui quem era André. Quem era esse André que era irmão de Pedro, que andava ao lado de Pedro? Calma que eu vou explicar. Jesus tinha um primo pelo nome de João Batista. E João Batista, ele pregava de uma forma muito pesada para os nossos tempos atuais. Aquele mesmo Batista que pregava para que o povo se arrependesse
era pessoa e também era Deus. Ele era 100% homem, mas era 100% Deus. E esse André, ao qual foi dado pelo primo de Jesus, chamado João Batista, e ele recebeu a conversão, porque todos os dias ele ouvia João Batista pregar, e ele abria campo para o Messias. Ele anunciava, ele era uma voz que clamava no deserto para anunciar o Messias ao qual chegou para a humanidade. Aí nós vemos aqui André andando ao lado de Pedro. Quando Jesus encontra-se com os dois, nós percebemos aqui que eles, olha aqui no versículo 19, e Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Aqui nós não estamos falando de uma pesca que eles tinham apanhado peixe, muito menos nós estamos relatando sobre alguma mensagem aqui que eles estavam trazendo peixes. A mensagem aqui hoje é sobre conversão. A Bíblia não está dizendo aqui que eles estavam trazendo peixes, muito menos que eles não tinham peixe nas redes. Nós percebemos aqui que Jesus está fazendo um chamado para os dois. Mesmo André recebendo a pregação de João Batista, ele apresenta o Messias para o seu irmão. Está dando para entender? Ele apresenta o Messias para o irmão, e os dois aceitam um posicionamento que nenhum dos dois ainda tinha. Presta atenção que eu vou pregar agora. Nós vamos perceber aqui dois homens. Cacá hoje está forte, né, Cacá? Graças a Deus, é? Amém. Amém. Irmãos, vamos lá, vamos voltar para a palavra aqui. O que nós percebemos aqui, irmãos, são dois homens de características diferentes, de personalidade diferente, mas que foram chamados por Jesus. Nós entendemos que no ministério de Jesus tinham várias pessoas. Nós estamos falando de um Simão, ao qual agora é Pedro, de um semblante mais, com a característica mais impulsiva, de alguém que realmente é um pouco menos descontrolado, porque nós percebemos no contexto da palavra, gostava de desembainhar a sua espada. Certo dia, nós percebemos também que ele cortou até a orelha de mal. Então nós percebemos que temos pessoas diferentes no ministério, que temos pessoas diferentes nas igrejas. Nós trazemos para os tempos atuais, nós percebemos que todos nós aqui somos diferentes. Irmão Médio tem sua característica, nosso irmão Médio tem sua característica, irmão Tiago sua característica, irmão Bruno sua característica, o pastor a característica. Você pode perceber que nenhum culto é igual ao outro. Tem culto que Deus traz um avivamento sobre a igreja, tem culto que Deus quer abençoar, tem culto que Deus quer restaurar, tem culto que Deus cura na igreja, tem culto em que Deus abençoa o teu lar. Tem dia que nós estamos aqui, que nós estamos pulando igual pipoca, mas tem dia que Deus quer nos exaltar. E nós percebemos que, para que as coisas em Cristo aconteçam, é necessário que haja diferença entre o povo. O livro de 1 Coríntios vai dizer: é necessário que haja dissensões entre vós, para que os sinceros se manifestem. O que é isso? A diferença, irmão, está naquele que é justo e dirigir-se a alguém que é ímpio. Sabe o que a palavra está dizendo? Que o ímpio só impera quando o justo cala a boca, quando o justo não quer falar. Aí o ímpio governa. É muita gente que fala: não vou entrar ali porque eu sou da igreja. Irmão, a Bíblia vai dizer que nós temos que ser luz nas trevas, e nós temos também que ser sal. Nós temos que ter a dosagem para entrar em certos lugares. Eu já percebi que Jesus foi em funeral, eu já percebi também que Jesus ele foi em festas, mas Jesus estava em festas para se comportar como Deus. Jesus estava em lugares para pregar a palavra. Ele não estava ali para apresentar a treva, ele estava ali para apresentar para as trevas a luz que estava nele. Quem está pegando essa palavra? Vou começar a pregar aqui agora. Eu vou começar a ministrar essa palavra aqui agora. Presta atenção, irmãos. É dois homens andando pela praia, é dois homens andando pelo lago de Genezaré, pelo mar
conhecia pessoalmente, mas agora o que acontece? Tem André olhando para Jesus, e nós temos também Pedro olhando para Jesus, e eles estão abandonando as redes, porque eles resolveram arcar com uma missão diferente. Jesus está dizendo assim: olha, a partir de hoje vocês não vão pescar peixe mais, a partir de agora você é pescador de almas. Ei, Pedro, vai ser pescador de alma, Pedro. É diferente o que eu quero para você, Pedro. Aí Deus está falando para alguém aqui hoje, o que eu quero para alguém aqui hoje, o que eu quero para os Pedros da igreja aqui hoje, não está simplesmente em pescar peixe. Eu estou convidando os Pedros da igreja a começarem a pescar almas para o meu reino. Deixa eu perguntar um negócio para a igreja, mas não responde não. Já ganhou alguém para Jesus esse ano? Não responde não, igreja. Aleluia. Se tiver ganhado, que felicidade que teve no céu esse ano. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se você ganhou uma alma esse ano para Jesus, quero dizer para você que você não precisa ter dinheiro no bolso, não. Porque o que tinha de mais valioso na terra, você já ganhou no reino. Eita, glória! Já ganhou para Jesus. Igreja, eu vou falar porque na língua possa ter hora para falar. Irmãos, o que nós temos que entender, irmão, é que aqueles homens deixaram tudo para trás, para identificar e calcular a frente. O que é isso? Eu me explico melhor esse negócio. Deixaram de vir para seguir Jesus a dizer: eu nunca tive nada, e tudo que eu tenho sempre veio do Senhor. Quem está pegando isso aqui? Aqui na terra nós não temos nada, mas o que nos espera no céu, eu vou falar que deixar para trás nem sempre significa perder, irmão, mas para conquistar algo melhor. Deixa eu te explicar, aqueles homens de repente, eles estavam pescando peixe, mas a partir de agora, eles iriam pescar coisas mais valiosas, irmãos. Eu não sei o que você tem pescado na vida, eu não sei se o que você tem pescado tem tomado o teu tempo no trabalho, eu não sei o que você tem pescado se tem tomado o teu tempo no lazer, mas a Bíblia vai dizer: buscar primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, deixa essa rede para trás, vamos para frente, irmão, vamos ganhar alma para Jesus, vamos começar a buscar pelos que estão sedentos. A partir daquele momento, irmão, eles já não iriam mais alimentar o povo mais de peixe, mas da palavra de Deus, irmão. Deus não está querendo que ninguém alimente pessoas simplesmente de arroz e feijão fazendo cesta básica. Deus está querendo que alguém aqui hoje se levanta como um profeta ou profetiza nessa noite, não para alimentar de peixe, mas alimentar o povo da palavra de Deus. Eita glória! É tempo de pregar, irmão. Irmão, olha para cá. Você acha que é fácil deixar para trás, irmão? Deixar para trás nunca é fácil, mas é necessário. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, irmão, que ela falou de Lucas 9: quem abre mão parado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. A tua rede já foi deixada para trás, tudo que você tinha largado para trás, a tua conversão chegou para aqueles que não são convertidos, ele já chegou, mas Deus está convidando você hoje a deixar para trás a tua rede, porque o que Deus está querendo para a tua vida é algo diferente de pescar peixe. Eu vou trazer uma linguagem espiritual do nosso tempo. Deus não está chamando ninguém aqui na igreja para pescar o que você está achando que é bom pescar, não. Deus está chamando alguém aqui nessa igreja para fazer uma pesca diferente. Deus está convidando alguém aqui hoje a fazer uma pesca para Ele. A pesca até o momento foi sua, mas Deus está te convidando a pescar para Ele. Irmão, vamos começar a pescar alma para Jesus. Olha para cá. O ministério de Pedro, irmão, pega o ministério de Pedro. O ministério marcado pelas intolerâncias. Nós estamos falando de uma que não é tolerada outra coisa, não. E nós
Irmão Cacá é o homem que mais adora forte aqui na igreja. Já parou pra pensar que o irmão Cacá tem dia que não vem aqui e fica em silêncio esse negócio? Porque o irmão Cacá está dando a glória. Todos nós aqui, nós temos aqui vários ministérios aqui na igreja. E todos foram chamados para algo diferente. Às vezes eu converso com a minha esposa tentando exigir algo dela, sabe? Exige um pouco de lei, minha filha. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo eu percebo que Deus chamou a cada um para exercer uma função, para exercer algo. Olha para cá, que agora vai tomar mensagem. Quando Jesus, irmãos, ele está prestes a ser crucificado, aí Pedro fala assim: eu não te nego por nada. Não te nego por nada. Aí Jesus olha para ele e fala assim: ei Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Aleluia. Meu Deus. Nós percebemos que ele nega primeiro.